Olá, estamos de volta no nosso quinto vídeo sobre ouvir a voz de Deus, retomando algumas coisas fundamentais. Podemos ouvir a voz de Deus, podemos ouvir a voz de Jesus, podemos ouvir a voz do Espírito Santo ecoando, ressoando em nossas almas e nossos corações? A resposta é sim, mas precisamos lembrar, em primeiro lugar, que devemos prestar atenção, devemos ouvir a voz dele e devemos abrir a porta e convidá-lo para ele entrar e participar da nossa vida. Conforme Apocalipse 3:21 nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Que não adianta nós ouvirmos a voz, percebermos os passos de Jesus e vindo ao nosso encontro, os passos de Deus vindo ao nosso encontro no jardim, como nós lembramos, como era no Éden, para ter um encontro, mas nós fecharmos nosso coração, nós nos escondermos dele. E João nos fala sobre isto. João diz, o evangelista João diz no capítulo 10, versos 3, 4, 14, as ovelhas reconhecem a sua voz, a voz de Jesus, e se aproximam. E ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora, ou seja, as conduz para o lugar seguro, ele nos conduz para fora da nossa vida, às vezes de pecado, nossa vida limitada, ou nossa caixa religiosa, às vezes que a gente está preso. E depois de reuni-las, ele vai adiante, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E por isso que é tão importante que a gente abra o coração e deixe Jesus entrar na nossa vida, na nossa casa, ter comunhão conosco, realmente termos um relacionamento com Ele. Deus é um Deus que nos convida, Deus não é um Deus que manipula, Deus não é um Deus que invade, Ele não manipula, Ele não controla. Então, somos livres para ouvir ou não ouvir, para obedecer e não obedecer. Então, nós vamos agora trabalhar um pouco mais sobre como preparar a nossa mente, o nosso coração para ouvir e ver Deus. Nós temos aqui duas ilustrações. A razão, o intelecto, às vezes é visto como o único modo de perceber e entender as coisas e o reino de Deus. E isso é um pouco problemático. Se torna uma fé muito racionalista, onde a mente está no controle. E nós temos o outro lado, que é esse equilíbrio, essa integração entre a mente e o espírito, onde o Espírito Santo ilumina, como se diz, os olhos do nosso coração. Então nós temos um quadro aqui que nos fala sobre preparar a nossa mente, o nosso espírito para ouvir e ver Deus. Muitas vezes nós temos a razão como único modo de perceber e entender as coisas. O convite é para que a gente tenha esse equilíbrio. Ezequiel, no capítulo 36, 25 a 27, diz: Aspedirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, não carnal, carne no sentido sensível. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Esse é o equilíbrio entre a mente e o espírito, o coração em sintonia, o coração como a representação do nosso mundo interior, iluminando os olhos do nosso coração e iluminando a nossa mente. Nós vemos a seta, se você consegue olhar essa ilustração. Muitas vezes a fé racional é tudo na mente, e a mente, então, interpreta para o coração, em primeiro lugar. Ela dita as regras. Nós sabemos que isso acontece, sim, que mentalmente, o nosso raciocínio, a nossa lógica tem um papel importante. Mas a ideia que está por trás é que o Espírito Santo atua em nosso
nossa parte mais íntima em nosso coração. E ele ilumina, ele sensibiliza o nosso coração, ele tira o coração de pedra e substitui por um coração sensível. Então, o Espírito Santo, em companhia com o nosso espírito, ilumina os olhos da nossa mente, do nosso coração. E então, a nossa mente é iluminada, o nosso entendimento, ele recebe informações que não são apenas racionais, elas são espirituais. E nós começamos a pensar, nós começamos a agir, nós começamos a raciocinar, como diz e descreve Romanos capítulo 12. Transformai a vossa mente, renovar a nossa mente. Pode uma pessoa que não tem a caminhada com Jesus ouvir a voz de Deus? Eu creio que sim. E aí é importante que quando a gente recebe esse toque, quando a gente ouve a voz dele, quando a gente é convidado para segui-lo, para sair daquele lugar onde está, como João capítulo 10 nos dá a ideia, as ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem, ele os tira, ele os encaminha, porque a ideia do contexto de João 10 é Jesus guiando para um lugar seguro, guiando para o seu aprisco, guiando para um lugar onde ele providencia o alimento. Isso é importante, porque senão nós outras vozes, a voz do inimigo, de novo, ocupa o lugar e facilmente nós permanecemos onde estamos e nos iludimos que nós estamos ouvindo, porque quem ouve deve obedecer e deve direcionar a sua vida. Como diz a palavra, arrependei-vos. Arrependimento é muito mais do que só lamentar que estamos errados. Arrepender, na sua ideia, no seu conceito original, é eu entro em sintonia, eu entro em concordância, eu me posiciono de acordo com a vontade boa e agradável e perfeita de Deus. Então isso é importante, que para que nós tenhamos realmente uma profunda clareza para ouvir a voz de Deus, de estarmos em sintonia, em comunhão, através do nosso espírito com o Espírito Santo, alinhando o nosso pensar, entrando em concordância, sintonizando, como a gente poderia dizer, a nossa mente com a mente e o pensar de Deus, conforme o Espírito Santo nos direciona, e tudo isto alicerçado, fundamentado nas Escrituras. Era isto nesse momento. No próximo continuaremos.